As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado António Cunha Vaz. Bem-vindo, bom dia. Bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um nome que toda a gente conhece no mundo da comunicação e não só. Já agora, já tem alguma função ou vai ter na campanha da AD? Esta não vale pontos. Não tenho. Não tem? Não tenho. Eu acho que... Eu tenho há uma pessoa que todos vocês conhecem também que diz, que anuncia que eu fui convidado, mas não aceitei. Eu é ao contrário. Não fui convidado e, portanto... Mas toda a gente acha que sim. Toda a gente acha que sim. Então, se fosse convidado, aceitava? Então a pergunta faz ao contrário. Com regras. Eu já, com a minha idade e com o que já fiz, só aceito quando há regras. E os políticos portugueses são um pouco profissionais no aceitar regras e, portanto, é difícil. Sabe porquê? Porque se corre bem, o mérito é de toda a gente que não lá volta. Se corre mal, a culpa é do indivíduo da comunicação. Aliás, já devem ter ouvido imensamente dizer que eu é que estou a fazer a campanha e os meus... Algumas pessoas não gostam de mim, o que é normal, eu... Não sei quem sejam, mas não agradamos a toda a gente, não é? Não, eu até gosto, porque eles não gostam de mim, dá publicidade. Mas dizem todos que o Cunha Vaz fez isto mal, até já me atribuíram a letra do hino da campanha. Eu nem sabia que havia um hino da campanha. Mas... Já lá vamos então, falar disso tudo. Se quiser pôr os fones, assim depois consegue perceber se acertou ou errou, porque tem sonzinhos diferentes. Sim. Vamos lá então. Então vamos começar com uma pergunta. Esta é um bocadinho mazinha. Mas vai perceber porquê. É quem disse, costumamos pedir a autoria de algumas frases. Quem disse: penso que todos conhecem a Madeira, tem uma urologia e toda a parte norte da ilha é muito escarpada. A senhora Ministra da Administração Interna. É isso mesmo. 5 pontos. É difícil um político sobreviver a gafes destas? Eu acho que não é, até porque a senhora Ministra sobreviveu muito bem. Vamos ver uma coisa. Eu posso falar disso à vontade. Os senhores não podem, mas eu posso falar disso à vontade. Eu tenho 1,58 m. Olha cá dos meus. Quando chegam 20 jornalistas em cima de mim, eu, como já sei como é que é de fazer as coisas, não me assusto. E não os deixo chegar muito e não os deixo pôr o microfone por cima da minha testa. Quando é uma pessoa que teve a vida toda muito regrada nos tribunais, não tem rodagem disto, não tinha assessoria de imprensa, e os jornalistas chegam todos, encostam no microfone, às bochechas, à testa, à cara, à boca, a todo o lado, e fazem 33 perguntas, entre um U e um O há uma pequena diferença. Então ela, a senhora Ministra, em vez de dizer a urologia da Madeira, disse a urologia da Madeira. Claro que houve logo aí uma série de gente... uma gafe tremenda, quase que a nação caiu por causa da gafe da senhora. Não foi a única, não é? Não, mas também é bom vermos todas as outras coisas em que acertou e, portanto, eu acho que Mas disse que ela não tinha assessoria na altura. Já tem, porque chegou-se a dizer que teve uma ajuda informal. Agora já tem. Não, tem. A minha ajuda informal foi simples. Sabe que quando a gente faz as coisas com transparência, não tem que esconder nada. A minha ajuda informal foi simples. Eu conheço a senhora Ministra desde há muitos anos. Eu trabalhei, como já sou velho, sou como o diabo. Portanto, tenho muitos anos disto. Está sempre a dizer que é velho, então? Até parece. Quem ouvi falar. Estou quase cuidado da forma já. Mas eu trabalhei na União Europeia, na altura na CEE, não é? Desde 86, desde que Portugal entrou. E a senhora Ministra também teve ligações aos tribunais europeus desde muito cedo. Cruzámos-nos várias vezes, conhecíamos, e há um momento em que a senhora Ministra me disse: António, eu estou aqui a selecionar uns assessores de imprensa, o António importa-se de me dar uma ajuda? E foi a minha ajuda informal que eu lhe dei. Ajudei a selecionar um assessor de imprensa, 2, aliás, assessores de imprensa, e pronto, e foi a ajuda informal que eu lhe dei. Isso não devia ter sido pensado antes, ou seja, quando alguém é convidado... Antes das gafes, disso. Exato, antes das gafes. Isso não é uma componente fundamental hoje da comunicação, ou da forma como se comunica, para o desempenho também do ministro? É assim, devia ter sido pensado antes, e é assim, aí eu posso dizer uma coisa, que a máquina de comunicação do Partido Socialista é muito mais profissional do que a máquina de comunicação do PSD. E, portanto, quando estiveram no poder, a teia, desde o tempo do Sócrates, a teia de influência que montaram é brutal.
E às vezes as coisas são feitas com tanta subtileza. Não sei se têm reparado, ultimamente têm surgido, não vou dizer dezenas, mas muitos novos opinadores, não é? Destes opinadores que agora que estão nas televisões. Nascem comentadores, todos sim. Meus colegas também. Teus colegas, sim, com 22 anos que já sabem tudo sobre a guerra da Ucrânia e sobre Israel e sobre Gaza. Eu conto-vos sobre esse tema uma pequena anedota trâmpica. O amigo do André Ventura cancelou o envio de 5 milhões de preservativos para Gaza, achando que estava a cancelar o envio de 5 milhões de preservativos para a faixa de Gaza, mas eram para a província de Gaza, em Moçambique. Estes comentadores com tenra-idade tendem a cancelar envios de preservativos. Portanto, mas estes comentadores às vezes não nascem do nada. São estratégias montadas por entidades que estão por trás, que começam a lançar estes nomes e a colocar estas pessoas, para no futuro, quando eles já souberem distinguir entre a faixa de Gaza e a província de Gaza... Mas como é que isso funciona? Como é que funciona esse... Como tudo na vida funciona, só quem é ingênuo é que pensa que as coisas acontecem por acaso. Vamos avançar. 5 pontos já são seus. Cunha Vaz, lembra-se do filme Ghostbusters? Lembro-me. Caça-fantasmas. Caça-fantasmas, sim. Em que ano estreou? Pelo menos a década. 80. O ano foi 1984. Gostou de ser apelidado o Conselheiro Fantasma do Governo? Eu não me importei nada. Eu acho que o humor é uma das coisas boas da vida. Acho que o humor é uma das coisas boas da vida. Eu volto a falar da minha altura, porque uma vez eu estava num restaurante, eu não conhecia o indivíduo, e ao meu lado estava uma mesa com 3 pessoas, e um dos indivíduos estava zangadíssimo comigo. Eu não sei porquê, devo-lhe ter feito alguma, com certeza. E ele dizia, chamou-me matraquilho, taco de pia, para sair da cama salta de paraquedas. Ele disse tudo. Mas ali na mesa ao lado, em direto? Ele estava para aí 2 meses ao lado. Eu é que estava eu vi o olhar dele assim a fulminar para mim, e depois no fim da coisa fui ter com ele e disse, pá, ouça, faça o seguinte, o António Aleixo já morreu, mas precisamos de livros daqueles. E portanto, escreva, homem, deite cá para fora isto tudo, ponha isto tudo cá para fora. E os amigos dele partiram-se a rir quando eu fui ter com ele e lhe disse isto. E depois o comentário dele obviamente esvaziou. Mas é preciso sabermos, o Conselheiro Fantasma, eu acho que é um bom elogio. Mas porquê que não pode ser tudo às claras? Mas não tinha medo do escuro em miúdo? Eu nunca tive e faço tudo às claras. A questão que, deixa-me... Como é que surge esta... Eu não posso... Quando um partido pede um conselho a uma pessoa, se amanhã eu pedir ao Paulo, diz-me lá o que é que tu achas disto, e o Paulo me disser, é um conselho. Quando um partido diz, o Paulo colabora comigo, ou o António colabora comigo, o António ou o Paulo têm que perceber uma coisa, e sobretudo se são empresas, ou há um contrato e há uma remuneração, ou então chama-se financiamento ilegal de partido político. Eu conheço o Dr. Luís Montenegro antes de ser Primeiro-Ministro, muito antes. Tenho outro amigo lá no partido, que é um muito bom amigo que eu conheci com 20 anos e que agora já tem 42, que se chama Hugo Soares. Gosto dos dois. Desde que o Luís Montenegro é Primeiro-Ministro, eu nunca lhe fiz um telefonema. É ele que lhe liga quando se ele precisa, ou liga ou pede ao Hugo Soares para me ligar, e eu vou ter com o Hugo Soares. Às vezes a surpresa está lá e ele ao pé, outras vezes não está, mas são eles. O Hugo Soares não é diferente. O Hugo Soares é como eu, é um taco de pia como eu, só que tem 1,94 m. E portanto quase 2 de si. Perde comigo a jogar ping-pong, bilhar, tudo o que ele quer perde comigo. Eles que não me vê do outro lado da mesa. Mas, portanto, não tenho nenhum problema com isso, mas acho que o nome é giro. Deixa-me dizer uma coisa. Mas é que é informal isso? É o chamado Kitchen Advisor? É um amigo com quem se partilham coisas. Agora, o que eu acho que os políticos têm que perceber é que numa campanha, quando, por exemplo, um speechwriter, um de vós precisa de um discurso. E se pedir a nós os 5 um discurso, se a pessoa precisa a nós os 5 um discurso, cada um de nós prepara um, e se a pessoa se sentar e começar a juntar bocadinhos de cada, não fica com discurso. Fica com uma manta de retalhos. Um político, a sério, muito antes, saiu agora ontem eu comprei um livro sobre o Ronald Reagan e o tempo dele, um daqueles recomendados pelo Financial Times, os 10 melhores livros 24 do Financial Times.
Nesse livro, o Reagan, como sabem, foi um ator medíocre em Hollywood. Como sabem também, o Reagan fez uma carreira política extraordinária, não é? Portanto, para quem foi um ator medíocre em Hollywood, ele foi vosso colega, foi radialista durante muitos anos. Foi onde ele aprendeu a falar. E treinou-se a falar permanentemente. O Obama, quando foi nomeado para ser candidato a presidente, ensaiou 32 vezes a entrada em palco. Na nomeação, não foi para presidente, foi na nomeação. Na Convenção Democrática. Exatamente. E o Yes We Can foi sugerido por um conselheiro, porque eles lá têm, vimos os valores, não é? 932 milhões o Trump, declarados, claro, 1.300 milhões a senhora Harris. Montantes de campanha, que eles gastaram em campanha. Sim, e portanto eles lá têm dinheiro para ter conselheiros e têm um speechwriter, e esse, ou melhor, durante o período de preparação, eles têm 2 ou 3 speechwriters, identificam-se com um, escolhem um, e é esse que lhes escreve os discursos, com os contributos técnicos de um tipo da agricultura, de um das pescas, claro. de um nuclear, etc. E aquilo tem sempre o mesmo tom, claro. É um discurso passa a ser a voz do... Até porque ele depois habitua-se. Aqui em Portugal vamos no carro, vamos jantar à casa de um, encontramos lá um que nos dá umas dicas, a gente apanha. Olha, eu há um tempo atrás fiz uma coisa que se deve fazer sempre nas pré-campanhas. Nós às vezes falamos que o governo, o Marcelo Rebelo de Sousa tem uma frase muito infeliz, que é que o Montenegro era rural, entre outras. Tem outras felizes, mas esta foi muito infeliz. Sobretudo institucionalmente ele não podia dizê-lo. Quando o Montenegro veio para Lisboa, havia um pré-juízo feito sobre o facto de ele vir de Espinho. E há que assumir. E o Luís Montenegro sabia. E nós fizemos uma ronda enorme de conversas, uma ronda, eu e ele, e o Hugo Soares, de conversas sobre esse tema. E depois eles geriram a coisa. Eles geriram a coisa à maneira deles. Mas não houve 10 pessoas a falar sobre o tema com eles. Agora, quando... eu vou fazer uma crítica. Vamos, lá no AD vão ralhar comigo, mas eu vou fazer uma crítica. Força. Deixem o Luís trabalhar. Ui. Não gosta? Não gosta. Cheira a sertão. Sertão brasileiro, sertanejo. Rural, portanto é rural. Vamos para a terceira pergunta. Esta não tem que ver com rádio, tem que ver com televisão. Como se chamava o programa de Marcelo Caetano na RTP, estreado em 1969? Conversas em Família. Conversa em Família, estreado fácil, em 1969. A televisão ainda tem a mesma importância para que os políticos consigam passar a mensagem, ou seja, é importante, é fundamental para um político ter um bom desempenho televisivo, ou há outros aspectos, a comunicação por outros canais, mesmo o seu contacto direto com a população é mais importante? Contacto direto com a população e televisão. O resto é bom, mas contacto direto com a população e televisão é o ideal. Continua a ser e contacto direto com a população não é na campanha. É quando alguém pensa em vir a ser político, há 2 regras que tem que ter. Primeira, é pensar bem no passado, o que é que fez no passado. Para ver se tem telhados de vidro. Isso. Esqueletos no armário. Isso. Mas isso é na nossa vida, toda a nossa vida, não é? O que nós fazemos no nosso passado reflete-se no nosso futuro. E na política, e com o escrutínio que há, umas vezes justo, outras vezes injusto, não é? Ainda ontem fizeram aquela canalice de pôr aquilo cá fora do Pedro Nuno Santos. Aquilo é uma canalice. Achas que foi uma canalice? Mas que é do Ministério Público? De quem pôs cá fora. O Ministério Público pode investigar o que quiser. Quem pôs cá fora eu não sei quem foi, mas que veio cá para fora veio. Foi o próprio Ministério Público? Eu não sei, não estava cá, portanto não. Agora é assim, se foi, não devia ter divulgado. Confirmou uma deixa. A minha questão, pronto, seja o que seja, não devia ter confirmado. Estas coisas são como são. Tá bem? Não, da mesma maneira que o que fizeram ao Montenegro foi, foi próprio do Chega, sobre o Ministério Público, sobre o Pedro Nuno Santos foi igualzinho. É indecente. Vamos continuar a falar de televisão. Está a correr muito bem. Está a correr muito bem. Eu acho que isto está tudo muito fácil, que esta também é fácil. Eu vou falhar a próxima. Não sei se faz. Quem disse isto corria ao ano de 1997. Uma estação de TV que tem 50% de share vende tudo, até o Presidente da República. Pois, não é? Emílio Rangel. O saudoso Emílio Rangel. É verdade. Vai ser uma limpeza. António Cunha Vaz, isso quer dizer que Marcos Mendes pode ganhar? O pai da nova rádio.
O pai da nova rádio, da Ele- TSF. ele- TSF. Da TSF. Mudou tudo. Antes de Antena 1. O jingle era extraordinário. Era fantástico. O jingle era extraordinário. E a SIC também veio mudar. Claro, Depois a sim, SIC. claro que sim. A SIC também veio mudar muita coisa. Na informação e depois a SIC Notícias. O Emílio já foi. É assim, o José Eduardo Muniz na televisão generalista, espetáculo, etc. E o Rangel na informação. São duas pessoas que gostem ou não deles, ou gostemos ou não deles. Há um antes e um depois. Claro. Completamente. Já há pouco falaste do poder da televisão, confirma no fundo esta frase, que foi muito criticada na altura. Isto significa que Marcos Mendes pode ganhar de facto a eleição presidencial pela exposição que ele teve ao longo dos anos? Foi o comentador de domingo à noite. Eu vou fazer uma declaração de interesse. Eu não estou a fazer campanha nenhuma presidencial. As regras do meu grupo não permitem que eu faça. Do grupo que eu sou um vendido. Eu vendi a minha empresa a um grupo internacional e, portanto... Ao grupo Avas? Avas, sim. E então sou um empregado agora da casa. E, portanto... portanto não posso fazer campanhas elas mesmas. Ninguém me tira o direito de ser cidadão, mas profissionalmente e usando o meu pode grupo... receber por isso. Exatamente. E portanto, o Dr. Marcos Mendes sempre foi uma pessoa que toda a gente bajulou e andou atrás dele. De repente aparece um almirante vindo... algumas têm salários... Da pandemia, da vacinação? Sim, um homem da logística, portanto, e muitos daqueles que lambiam o chão que o Marcos Mendes pisava, agora são apoiantes do Almirante, sem dúvida nenhuma. O Almirante é que é, o Marcos Mendes não tem perfil, e não sei quantos. Isto é muito normal em Portugal, não é? Os velhos do Restelo, eu tenho uma escultura muito engraçada em casa, que é uma caravela, e tem 4 velhos, cada um a puxá-la no seu sentido, portanto, norte, sul, leste e oeste, a impedir que a caravela navegue, não é? E, portanto, Portugal é um bocado assim. O Dr. Marcos Mendes tem todo o perfil para ser um bom Presidente da República. Tem todo o perfil, porque é um político, é conhecedor dos políticos, da política nacional, da história nacional. Eu não sei quem vai ganhar, nem sei quem não vai ganhar, sei onde vou votar, mas não sei quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Agora, há uma coisa que eu pergunto. Há alguém aqui... 2 perguntas. Primeiro, então eu abro um movimento Almirante à presidência e não me pronuncio se sou candidato, se não? Segundo, alguém aqui já ouviu uma ideia ao Sr. Almirante? Uma. Mas há pouco o António Cunha Vaz. Já E tem escreveu estado em sobre alguns o debates. país. Já escreveu? Escreveu um artigo, não é? 2. Dois no Expresso e no Sol. E uns debates Sobre liderança. Umas conversas sobre liderança. que ele nem quer ir e que lhe organizam aquilo. É uma coisa horrível. Mas A há mim pouco também. dizia que os comentadores Eu também não me casei nascem. e eu não queria ir, mas a minha mulher organizou o casamento e eu fui. Pronto. Há pouco estava a dizer que os comentadores não nascem espontaneamente. Gouveia Melo nasceu de geração espontânea ou existem forças a empurrá-lo para a candidatura? Eu agora vou fazer de radialista. Está a chamar ao Gouveia Melo comentador? Não, mas eu acho que o Gouveia Melo é um fenómeno importante. Foi uma pessoa que deu muito ao país porque nos ajudou a ultrapassar a pandemia, pôs ordem nas coisas. Não estou a tirar mérito nenhum ao Gouveia Melo. Eu não disse que não vou votar nele. Eu estou só a dizer. Eu já disse que sabia em quem ia votar, mas Sim, não disse em quem. Não disse em quem, mas há uma coisa que quero dizer. E nós não podemos saber? Não, eu vou. Não é que seja... Não, varia muito. Por exemplo, uma pessoa que me poria em enormes dúvidas para votar também seria se o António Vitorino fosse candidato, que eu acho que é um grande candidato à presidência. Eu sou de centro-direita, mas o António Vitorino é um grande candidato à presidência. Vamos falar de grandes atores agora. Ele é grande como eu. Vamos falar de grandes atores também. Para uma outra pergunta, a última, António Cunha Vaz. Quem é o ator que interpretou o papel de 007 no filme Só se vive 2 vezes? Ui. Pois, Como isto só estou... Eu nem lhe vou dizer em que ano é que o filme estreou, porque senão acertava. Claro. Isto tem que ser um bocadinho difícil. O James Bond Posso de falhar Só se vive... Pode pedir ajuda. Se pedir Pode ajuda e acertar, tem 2 pontos. Não, vou falhar de propósito. Eu sei Não quem falhe, foi. peça Vou ajuda. falhar, Não, senão- não falhe de propósito. Não. Sabe quem foi? Propósito, não. Sei. Então, Então diga. Então quem foi? Portanto, o Roger Moore não foi. O Daniel Craig não foi. Ou foi? Não me lembro. Peça ajuda. Eu vi todos. Peço ajuda. Então, Roger Moore, Pierce Brosnan ou Sean Connery?
Pierce. Sean Connery. 1967. Eu já tinha 6 anos. Não... Já tinha, não se 67 lembra. este Este é de 67. É da minha pilheita. Agora há um novo, que é o Elon Musk, que faz mal, faz aquelas figuras do mal. Vilão de James Bond. E na política há muitas vidas. Então não há, há imensas. Tanto que renascem. Que renascem. Há muitos casos. Santana Atualmente. Lopes. Santana Lopes. Sim, Santana Lopes. Ele não está num palco nacional, mas podia estar. Podia ser se o Marcos Mendes não tivesse avançado, podia ser um candidato à presidência. E vale bastante mais do que outros que gostariam de ser. Luís Montenegro ou Pedro Nuno Santos, agora envolvidos nestas polémicas, não estão a perder pontos na vida política? Não, deixem-me dizer uma coisa. As pessoas já se vão habituando a que as polémicas sejam como as marés, vão e bem. São um bocadinho fátuas, porque temos um exemplo das eleições na Madeira. Estamos mesmo a terminar, sim. Então não dou o mais. exemplo de Miguel Albuquerque. De Miguel Albuquerque, que com tantas polémicas, as pessoas perceberam que o Ministério Público não quer ouvir. O Miguel Albuquerque já pediu 10 vezes para ser ouvido pelo Ministério Público, não querem ouvir. O que é que uma pessoa vai fazer? Ficar com a vida em suspenso. Olha, quer um exemplo concreto? O José Sócrates. Eu acho que o José Sócrates tem muitas culpas no cartório. Não sei quais são, porque não sou juiz nem investigador. Tem muitas culpas. Mas não é justo porem um homem 12 anos ou 10 anos pendurado à espera de uma decisão. Não é justo. Não é sério. Não se pode chamar justiça a isto. António Cunha Vaz, ao contrário da nossa altura, foi uma grande participação. 20 pontos. Muito obrigado. 20 pontos. Obrigado. Obrigada por ter vindo à António, Comissão de obrigado. Inquérito. Obrigada.